Boa tarde a todos. Dentro desse período que estamos passando da Covid-19, né, da nossa quarentena, a gente vai tentar passar para vocês alguns vídeos ou alguma outra maneira de vocês de ajudar para colaborar nesse processo de aprendizagem de vocês, né, trazer novas informações ou um conhecimento, trazer o conhecimento de uma forma de contato visual, né, que modifica um pouco o processo de aprendizagem de vocês e que também depois no futuro acabe ajudando aí no retorno na hora das provas, na hora das atividades, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre etnocentrismo e relativismo cultural. E aí, para falar um pouquinho desses dois, que são assuntos muito fáceis de entender e muito importantes dentro do contexto da nossa atualidade, mas antes a gente precisa dar uma pincelada, primeiramente, no que vem a ser a palavra cultura. E aí sim a gente vai conseguir entender um pouco sobre a questão do relativismo e do etnocentrismo. Tá? Cultura é todo aquele conhecimento que a gente vem adquirindo com o passar dos anos e aí nos faz remeter àquele conhecimento do senso comum, né, que tudo aquilo que é passado, né, de geração em geração, são aquelas crenças, aqueles hábitos, né? Então, dentro desse conhecimento de ligar o senso comum ao pensamento da cultura, né, que é aquilo que a gente vai adquirindo conforme os anos vão se passando, esse sentido a gente vai ter que aumentar um pouco mais, ampliar um pouco mais essa visão, porque mesmo para as ciências sociais, né, o conceito de cultura é um pouco mais amplo do que isso, né? Tem a ver com o fenômeno histórico, né? Aquilo que se modifica, se reconstrói, né, dentro do nosso cotidiano, né? As nossas mudanças, as mudanças que a população acaba vivenciando dentro dos seus agrupamentos sociais, é tudo aquilo que a gente transforma, né, também no manual. Então, cultura é algo que explica bem o mundo cotidiano, né, como nós interagimos. É esse conjunto de hábitos, crenças, costumes, transformações, desenvolvimento social, intelectual, tudo isso acaba criando um conjunto de saberes que a gente pode também denominar como cultura. Né? E é bom a gente entender porque ela é bem dinâmica, né? A cultura ela tem um dinamismo muito forte, a partir do momento que, dentro dessa visão de globalização, né, a cultura acaba se transformando. É lógico que nós temos aí algumas situações mais particulares, porque a cultura ela está ligada também ao regional, né, aos determinados grupos sociais. Então, são características particulares e peculiares que acabam se desenvolvendo e tendo como atuação determinados grupos sociais, né? Mas o fator globalização ela acaba ampliando a questão da visão da cultura, né? E aí, quando a gente começa a falar dessas particularidades, dessas questões mais pontuais, a gente pode dar como exemplo o Brasil, né? Nós temos um país de forma de área continental, em que nós temos uma característica própria cultural do povo brasileiro e uma característica regional de cada região do país, né? Dentro da região da questão macro, né, do Brasil como país, ela diverge um pouco das questões culturais, por exemplo, do Japão, né, onde tem um simbolismo, tem características peculiares próprias dentro da cultura de formação deles, né? A nossa, nós temos aí elementos característicos do branco europeu, né, do africano, do indígena, né? Então nós temos aí uma mescla, uma característica própria nossa, porque é dentro desse processo de povoamento do Brasil, né? Mas isso é bom a gente entender, porque isso acaba influenciando também nos nossos conceitos de entendimento da cultura,
E aí é nesse ponto que a gente consegue enxergar a característica do etnocentrismo e do relativismo, né? E aí eu faço um grande questionamento, né? O que é relativismo, o que é etnocentrismo, o que é certo, o que é errado, né? Porque como cada grupo, agrupamento social tem as suas características, quem está certo, né? Quer dizer que se ele diverge um pouco dentro dos elementos culturais que eu tenho como excelência, como aquilo que eu acabo cultuando ou realizando, se ele diverge daquela condição de outro agrupamento, o meu é o correto ou o correto é o outro agrupamento que tem uma determinada cultura, né? Então acho que a gente acaba entrando na questão do etnocentrismo, tá? O etnocentrismo ele se refere ao fato de uma cultura ser considerada superior à outra, né? Ou seja, quando indivíduos pertencentes a uma determinada cultura julgam aquela como sendo a mais evoluída, a correta, inferiorizando, descaracterizando as outras culturas. E aí a gente pode tomar como exemplo, será quem é que está correto, quem está errado, né? Vamos colocar nossa situação atual da Covid-19, né, o novo coronavírus, e vamos tentar responder algumas questões, ou melhor, vamos tentar levar a questionamento algumas questões, né? Suspeitam-se que o vírus, o Covid-19, tenha surgido através da alimentação de animais silvestres, né? O caso do morcego, sopa de morcego, foi comentado. Isso não é um hábito nosso, né? O consumo de animais silvestres. Então isso acaba gerando um certo ar de rejeição para quem acaba se alimentando desses animais, né? Por exemplo, carne de cachorro, né? Na China, eles comem cachorro, nossa, que nojo. Essa não é um hábito alimentar nosso, cultural do Brasil, mas pode ser um hábito cultural da China. Quem está certo? Né? Quem está errado? Já aqui no Brasil nós temos o hábito do churrasco, né? Muitas famílias aí fazem churrasco todo final de semana. Né? Mas se a gente também pensar na Índia, onde a cultura, a religião, 80% segue o hinduísmo, eles têm uma veneração por animais, né? Entre eles a vaca. Então eles não consomem a carne bovina. E aí nós estamos falando de 80% da população, ou seja, aproximadamente 1 bilhão e 50 milhões de habitantes. Quem está certo? A população da Índia, que não consome a carne bovina, eles estão em grande quantidade, ou o Brasil, que tem somente 200 milhões de habitantes, mas consome a carne bovina? Então, é essa relação que a gente tem que entender e que segue a questão do etnocentrismo. Então, o etnocentrismo ele traz essa visão preconceituosa a partir do momento que ele identifica que a cultura, a minha cultura, aquilo que eu acredito como valor, ele seja o principal, né? É o que é o evoluído, o superior. E aí eu excluo a visão daquele outro povo, né? Daquela outra população que acaba entendendo que não, a cultura deles é a correta. Então, a gente tem que entender o seguinte: o olhar etnocentrista, né, o olhar etnocentrista, ele tem a visão de exclusão, né? Etnocentrismo, ele coloca como a minha cultura, aquilo que eu acredito como o centro de tudo. E o que não é daquilo que eu acredito passa a ser minimizado. Então ele tem um teor aí preconceituoso, né? Se pensarmos aí que se pegarmos essa população de 1 bilhão de habitantes da Índia, eles podem ter uma visão preconceituosa para nós brasileiros que consumimos a carne bovina. Então, dentro dessa visão do etnocentrismo, que a gente consegue entender a visão do relativismo cultural, né? Que é a posição oposta do etnocentrismo.
né? Se um prega a cultura, aquela determinada cultura como centro, né, aquilo que prevalece, no relativismo não. Ele respeita as características de cada cultura, né, e valorizando cada uma delas, né? A gente não tem uma verdade absoluta. Então, no relativismo, todas as culturas são iguais, são válidas, né, e são ricas dentro das suas características. Imagina se, por exemplo, uma muçulmana vem ao Brasil, olha as praias brasileiras e vê uma mulher de biquíni, ela vai achar que aquilo é uma cultura, culto machista, né? De dominação. Já ao inverso, a mulher brasileira vai ver uma mulher toda vestida, dentro do que ela entende de cultura, vai achar que aquilo é uma cultura dominadora, né? A mulher não pode se expor e ela está sendo dominada pelo machismo. E na verdade são duas culturas distintas que a gente tem que saber respeitar, e entender que são visões dentro das particularidades e das especificidades de cada região. Tá? Respeito é tudo, então sempre vai haver uma discordância, mas sempre vai haver pontos de vista contraditórios, mas o importante é sempre perceber que as culturas elas divergem, né? Elas não são iguais, mas nós devemos respeitar, né? Relativizar compreender que existem diversas maneiras de pensar. Então, o relativismo nesse entendimento é, algo que a gente tem que entender como respeito às diversas culturas. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.